dentro da tradição hindu, os brahmanes falam que nós vivemos no eterno retorno, num ciclo infinito de idas e vindas, assim. E justamente por esse planeta ser um planeta cíclico, né? Um planeta de karma e de dharma, onde a samsara, a roda da vida, está girando, justamente por isso a gente não tem uma finalização. Não é para ter uma finalização. Você não vai chegar na etapa final aqui nesse planeta. Você não vai chegar no cume, assim. Não, isso não vai acontecer. Você vai estar em jornada o tempo todo. Nessa jornada o tempo todo, você vai aprender coisas novas, vai descartar coisas que não te servem mais, que serviram durante um tempo que não servem mais, vai estar sempre em processo de mudança e de transformação, assim. E esse processo de mudança e transformação, ele faz parte do ciclo da ayahuasca. E aonde é que entra a atividade mediúnica nesse processo de mudança, de assimilação, de jogar coisas fora? A atividade mediúnica parece que fica fora disso tudo, mas ela está dentro disso tudo, a partir do momento em que a atividade mediúnica vem para ser um auxílio, né? A atuação dos guias espirituais, ela é um auxílio poderoso nesse processo da jornada do espírito encarnado na matéria. Ainda mais que nós estamos de olhos vendados, né? Nós estamos cegos para a espiritualidade, nós enxergamos apenas a materialidade, né? Poucas são as pessoas que têm uma visão além. Agora, com a transição planetária, esse véu entre mundos está voltando a ficar mais fino, porque ele já esteve fino em outras eras, em outros momentos do planeta, né? Existem registros de momentos do planeta Terra que o chamado véu entre mundos ficou meio bambo, meio uma cortina sacudindo, em que era possível vislumbrar o lado de lá. Agora, nessa transição planetária, é possível que isso aconteça, já está acontecendo, né? Os médiuns cada vez mais estão tendo um acesso maior ao que está do outro lado. E como quando você toma Santo Daime, quando você toma ayahuasca, isso fica mais potente, né? Você fica mais intuitivo. E isso é uma das formas, é uma das atuações seguras da atividade mediúnica dentro da ayahuasca. Mas não é só isso, assim. Cristo deixou claro que fora da caridade não há salvação, né? Boa tarde, Leonardo. Obrigado a você por estar tendo paciência de me ouvir. Então, assim, Cristo deixou que fora da caridade não há salvação, né? Pedra lapidar do espiritismo kardecista, essa frase. Assim, e isso é feito dentro da ayahuasca também, né? Quando você abre a atividade mediúnica para encaminhar espíritos sofredores, para doutrinar espíritos obsessores, né? Para dar uma enquadrada nos espíritos zombeteiros, assim, você está promovendo a caridade espiritual aí, olhando para uma classe de espíritos que ninguém quer olhar. Da mesma forma, quando você anda na rua e vê mendigos, né? Você tem população de rua, o povo de rua ali debaixo da marquise, pedindo dinheiro, vem fedendo até você pedindo dinheiro, pedindo comida, né? Eu vejo muitas pessoas terem um incômodo com isso, né? Causa um incômodo, tem gente que não gosta de olhar criança pequena na rua, dormindo na marquise, tem gente que sofre ao olhar aquilo, prefere não olhar, alguns não querem olhar para não sofrer. Da mesma forma que você tem esse comportamento com quem está vivo, de não olhar para aquilo, você não pode fazer nada concernente àquilo, porque você se sente, os sentimentos são vários ao olhar, a gente tem isso com os espíritos que estão nessa mesma situação. Os espíritos sofredores é a população de rua do astral, assim, são aqueles que estão à margem, né? Aqueles que ninguém olha, aqueles que ninguém quer se deter a eles, assim. Você não vai ver um trabalho de sofredores na Umbanda, não vai ter uma gira, agora essa gira aqui, essa sessão, vai se chamar espírito sofredor para a gente dar um alento para eles. Isso não vai acontecer. Assim. Pelo contrário, assim, eu já vi muita gente falar que, não, na minha casa espírita onde eu trabalho, a gente não abre a mediunidade para espírito sofredor porque isso faz mal para o médium. O médium não pode estar aparelhando um espírito desse, sabe? Isso vai poluir o campo mediúnico da pessoa. Bobagem, gente. Nosso aparelho mediúnico é perfeito, pode aparelhar qualquer coisa e a gente vai continuar limpo, assim. A gente se suja muito mais nesse mundo aqui, comendo porcaria, bebendo porcaria, usando drogas, indo para a cama com quem não presta, tendo conversas que não são nada saudáveis. Isso é que polui a gente. A gente dá passagem para um espírito sofredor, não vai estar poluindo a gente, não. A gente vai estar ali dentro da conformidade
do que Cristo deixou. Amai ao vosso ao próximo como a ti mesmo, estende a mão para aquele que necessita. Isso é viver o ensinamento crístico. Não só crístico, né? Búdico, Cristo, e a gente pode citar outros avatares que passaram pela Terra. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Confúcio, Lao Tse. A gente tem Cristo, porque Cristo foi o último grande avatar do planeta Terra. E foi o último também, né? Foi o maior de todos, né? Foi o último e maior de todos. Mas a gente tem que ver que antes dele vieram outros avatares, né? Tem-se registros que o primeiro avatar da nossa era com o planeta Terra, com essa conformação de continente, né? Então, quando eu falo da nossa era, não engloba Atlântida, não engloba Lemúria, não engloba os outros continentes que já existiram antes, né? O primeiro avatar da nossa Terra foi um cara chamado Afra. Afra era um avatar africano, né, do continente africano, assim. E ele tinha, assim, não se tem registros sobre a passagem dele sobre a Terra, né, porque foi numa época muito remota, assim. Mas a missão de Afra foi reunir os grupos africanos e trazer uma mensagem de união, de paz, de amor, muito parecida com a de Cristo. É claro, Cristo veio muito depois de Afra, assim, e entre Afra e Cristo se discorre uma grandes reencarnações no planeta Terra, né? Porque depois da África, o Oriente o Oriente e a Mesoamérica foram grandes lares de grandes avatares, né? A gente tem, boa tarde, Márcia, seja bem-vinda. A gente tem no Oriente as encarnações de Lao Tse e de Confúcio, né, que fundaram o taoísmo e o confucionismo, são religiões orientais primordiais, assim, baseadas muito numa filosofia. E a gente tem aqui na Mesoamérica a encarnação de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, assim, que foi uma espécie de Cristo para os maias, sabe? Maias e astecas, assim. Depois disso, a gente teve Krishna na Índia, né? Que foi o grande avatar do subcontinente indiano, também numa tentativa de unir aquelas castas e formar um povo só, unido. E logo em seguida, Buda também, que veio numa missão mais no sentido de organizar a parte espiritual daquela profusão de coisas que acontecia no Oriente, né? E por último veio Cristo, assim. Esses são os avatares principais, assim, mas a gente tem os chamados semi-avatares, né? Alguns santos que encarnaram na Terra. Mas por que eu estou falando disso tudo, assim? Porque o interessante, quando você pega a doutrina deixada por quase todos eles, boa tarde, Marcela, a gente tem aí que quase todos deixaram mensagens mediúnicas, né? Existe um livro, que é um compêndio de livros chamado A Saga dos Capelinos, que conta a história do planeta Terra de uma forma romanceada. Nesse livro, está claro ali que Jesus Cristo, que na doutrina deixada por Jesus Cristo, englobava a parte mediúnica. Jesus Cristo deixou com os seus apóstolos a possibilidade de mediunizar espíritos, assim. Claro que não era essa palavra usada, assim, mas isso era uma das pedras fundamentais deixadas por Cristo na Terra, assim, que obviamente não foi para frente, né, gente? Assim, você imagina o Império Romano se apossando das palavras de Cristo, vai falar de mediunidade? Nunca, assim. Mas se a gente pegar um processo que foi anterior a Cristo, assim, numa Europa pagã, né, dominada pela bruxaria, pelo druidismo, por povos celtas, por povos nórdicos, com outras mitologias e outras visões de mundo, assim, a mediunidade era muito presente. Existia uma mediunidade europeia muito interessante, assim, que vinha através de profecia, de visões de futuro, de visões de doenças, do que podia ser usado em termos de ervas para as pessoas, para cura. Então, esse contato com o invisível, ele sempre existiu, né?